Atos capítulo 3. Vamos para a palavra que o Senhor nos dê o entendimento da sua santa palavra. Vamos nos alimentar do pão da vida. Vamos nos alimentar a nossa fé. Eu até coloquei nos meus status. A fé abre portas. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus para que as portas sejam abertas para nós. Amém, gente? Palavra de Deus que está em Atos capítulo 3. A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Se nós estudarmos o Novo Testamento, o Velho Testamento, sempre tem que ter oração. Oração e palavra. Oração e palavra. O povo de Deus tem que viver orando, gente. É o maior exemplo da Bíblia, é uma das ordenanças de Deus para orar, é um exemplo do Senhor Jesus Cristo, que os discípulos dos apóstolos, eles iam orar, eles iam meditar na palavra. Olha só, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então Pedro e João, eles iam ao templo para orar e para examinar as escrituras, porque nessa época, nesse tempo, nesse lugar, as escrituras sagradas ficavam no templo. Hoje você tem a Bíblia na tua casa, no teu telefone. Gente, se você não lê a Bíblia, sinto muito, é porque você não quer, porque hoje, né, a gente tem uma facilidade. Eu tenho Bíblia no meu telefone, eu tenho Bíblia na minha casa. Então, o que custa meditar na palavra? O que custa ler a palavra? O que custa buscar a palavra? Gente, pelo amor de Deus, a oração te protege. A oração te cura, a oração é uma conversa com Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. É interessante que colocavam esse coxo, na porta do templo. Colocava na porta do templo para quê? Para ele pedir esmola. As pessoas, quando não têm o entendimento, elas te ensinam a pedir. As pessoas incentivavam esse coxo, né? Esse coxo aqui, incentivavam esse aqui a pedir esmola, porque ele não podia trabalhar. Então, o que eles fizeram? Colocaram no templo do templo, porque no templo muitas pessoas entravam e saíam, né? E por causa disso, eles entendiam que lá era lugar de ele conseguir esmolas. Só que as pessoas não colocavam esse paralítico dentro do templo. Eles colocavam à porta do templo. Eles deixavam ele nas condições que ele estava. E em nenhum momento as pessoas viram que ele podia sair daquelas condições. Interessante, né, que nesse tempo Jesus já tinha subido para o Pai. E ele tinha feito muitos milagres. E os próprios apóstolos, discípulos, estavam fazendo milagres. Só que eles, em vez de dizer, olha, tem esses que serviram a Jesus, que seguiram a Jesus, que aprenderam com Jesus, que também são usados nos milagres, porque Jesus está com eles. Não, o entendimento deles era deixar aquele homem naquela situação. Eles ajudavam aquela pessoa, esse homem, para chegar ao lugar onde ele podia alcançar esmola. Mas eles não ajudaram aquele homem a sair daquela situação. Às vezes, tem pessoas perto de você que não vêm para te ajudar. Às vezes, tem pessoas perto de você que quer que você fique na mesma situação. Eles não querem que você cresça, eles não querem que você caminhe, eles não querem que você saia dessa situação. Louvado seja Deus e engrandecido. Às vezes você está rodeado de pessoas que não querem o teu crescimento, que não querem que você caminhe, mas que querem que você seja dependente deles. E nós não podemos ser dependentes de
ninguém. Nós temos que ser dependente de Deus, dependente de Cristo. Você tem que caminhar, você tem que se levantar, você tem que caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você tem que sair dessas condições que você está. Então, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Acho linda essa passagem, gente. Vocês já sabem que eu acho a Bíblia linda, né? A Bíblia é muito linda, a palavra de Deus é linda, do início ao final. Então ele disse, os discípulos disseram: Olha para nós, olha para nós. E ele olhou para eles. Acredito que ele olhou para eles achando que eles iam dar uma esmola. Olha só, gente, o pensamento desse coxo. Olha o pensamento dele, era apenas ter uma esmola. Por isso que o nosso pensamento tem que ser maior. Não, eu quero sair dessa situação. Eu quero mudança para minha vida. Eu não quero só uma esmola para me comer hoje. Eu quero muito mais do que isso. Então Pedro e João veio falar, mostrar que ele poderia ter algo maior do que uma esmola. O que foi que aconteceu? E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Só que ele esperava receber a esmola, o dinheiro. Só o que aconteceu? E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro. Olha que. Como é que pode, né, gente? Um discípulo sem prata, sem ouro. Ah, assim, vai falar. Aí, pregador da palavra não tem dinheiro. É pregador da palavra, é seguidor de Cristo, não tem nem onde morar. É seguidor de Cristo, não tem nem o que comer, às vezes as pessoas dizem, né? Não é assim? É pregador de Cristo, não tem riqueza. Aí, Pedro e João, que ele não eram só pregador, eles já eram discípulos, apóstolos, não tinham ouro nem prata. Mas eles tinham muito mais do que o ouro e da prata. Olha só, tá entendendo? Mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. O que você precisa ser curado dessa situação que você está? O que você precisa que as pessoas te ajudem a continuar na situação que você está. Você está entendendo? Tem pessoas na tua vida que vêm até te ajudar, mas para você permanecer na situação que você está. Mas Pedro e João veio diferente na vida dele. E Pedro e João veio diferente com o quê? Veio trazer para ele a cura. Então tem pessoas aqui que estão enfermas, tem pessoas aqui que são dependentes dos outros, tem pessoas aqui que as pessoas estão querendo que você fique nessas condições. Para quê? Para que você não cresça. Para quê? Para que você não caminhe. Para quê? Para que você seja dependente delas e não seja dependente de Deus. Então, Pedro e João aqui, eles vieram trazer para esse homem não mais a dependência dos homens, mas a dependência de Deus. Pedro e João veio trazer para esse homem, louvado seja Deus, aquilo que é mais valoroso do que a prata e do que o ouro. Todo dia esse homem ganhava essa moeda para esse sustento, porque todo dia ele era colocado lá. Então, se ele era colocado naquele lugar, é porque havia sustento para ele naquele lugar. Só que o que Pedro queria dar para aquele homem era muito maior, era que ele se levantasse daquele lugar e que ele caminhasse, que ele sentisse o milagre, que ele vivesse o milagre e que ele fosse dependente de Deus. E o que foi que ele disse? Ele falou de Jesus. Ele falou do Nazareno. Ele disse: O que eu tenho não é ouro nem prata, mas o que eu tenho é muito mais do que o ouro e do que a prata. O que eu tenho é milagre para te dar. Porque muitas das vezes as pessoas têm ouro e têm prata, mas não têm milagre. As pessoas têm ouro e têm prata, têm dinheiro, têm condições, mas não têm milagre, não têm vida com Deus, não caminha. Está paralítico, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a palavra, não consegue ter vida, relacionamento com Deus, não caminham com Deus. Tem pessoas que caminham no vício, tem pessoas que caminham na prostituição, tem pessoas que caminham porque os outros estão levando, não é verdade? Só que foi a Pedro e João, ele veio fazer diferente. Ele veio levantar aquele homem para caminhar sozinho. Caminhar sozinho com o quê? Com a direção de Deus.
Então, muitas das vezes, louvado seja Deus, engrandecido, você está nessas condições. Então, nessas condições de quê? De paralisia. Você não consegue. Você não consegue caminhar. Você não consegue sair dessa situação. Eu não sei se a menina daí, a Nete, né? Que disse que não é feliz sentimental. Gente, a felicidade não está nas pessoas. A felicidade está em nós. Se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa bem, o teu relacionamento vai ficar bom. O teu relacionamento vai ter feliz, o teu relacionamento vai estar bem. Mas se você não está bem, meu querido, minha querida, você pode trocar de mulher quantas vezes? Mas o problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Esse homem não caminhava, por quê? Porque ele estava paralítico, o problema estava nele. E Pedro veio aqui trazer a cura. O que ele trouxe? Jesus para aquele homem. Então, às vezes, qual era a felicidade desse homem? Andar. Não era uma mulher. O que ele ia fazer, né, com uma esposa, sendo paralítico? Ele ia ter que ir para o templo, mendigar esmola, pedir esmola para sustentar sua mulher, sustentar seus filhos. A dificuldade seria mais difícil. Eu nem sei se ele era casado, nem sei se ele tem filhos, mas a Bíblia aqui não fala. Eu creio que ele não era. Tá entendendo? Então, as pessoas às vezes estão nessas condições. Querendo a felicidade dos outros, se contentando com pouco, preso em situações, porque esse homem estava preso naquela situação. Mas quando Jesus chega, meu querido, é para te libertar da situação que você está. Quando Jesus chega, é para te libertar do entendimento que você está, dessa dependência. Quantas mulheres, né, são dependentes dos maridos? Ai, se meu marido me abandonar, eu vou passar fome. Tu não tem saúde? Tu não pode trabalhar? Tu não tem Cristo na tua vida? Se teu marido te abandonar, louvado seja Deus, engrandecido, Cristo vai ficar contigo. Se a tua mulher te abandonar, Cristo vai ficar contigo. Se teus amigos te abandonar, Cristo permanece contigo. Se teus filhos te abandonar, Cristo permanece contigo. Então, louvado seja Deus, aonde está a tua felicidade? Nos outros ou em Cristo? Então, a nossa felicidade, por que que Pedro e João ofereceu Cristo? Por quê? Gente, tem mães que só sabem ser feliz se os filhos tiver tudo perto. Sinto muito, gente. Eu tô longe dos meus filhos, mas eu não tô infeliz. Eles têm a vida deles, têm os filhos deles, têm a família deles, têm a vida que Deus deu para eles viverem, tem a minha vida que Deus me deu para mim viver. Então tem mãe, ai, eu não posso sair de perto do meu filho, eu não posso sair de perto da minha filha. Não, a minha filha tem que estar aqui todo o tempo perto de mim. Deixa tua filha viver a vida dela. Deixa tua filha viver as promessas de Deus para a vida dela. Você só tem que continuar orando, orando pela tua filha, orando pelo teu filho. Você tem que continuar orando pela tua família, mas deixa eles viverem. A tua sogra é assim? Eu conheço um monte de mãe que é assim, que aprisiona os seus filhos. O filho até casou, mas a mãe tá lá. Aí tu tem que me ver, tu tem que vir me ver, meu filho, todo dia. Ou então vice-versa, né? É a mãe fala para a filha: minha filha, todo dia tu tem que me ver. Eu conheço pessoas, gente, casada, mulheres casadas, que vivem mais com a mãe do que com o marido. Eita, que Jesus hoje veio mexer com isso, hein? Quando fala nesse relacionamento assim, gente, são pessoas paralíticas que não sabem caminhar sem a mãe. São mães que não sabem caminhar sem filhos. São pessoas paralíticas. São pessoas paralíticas que não sabem caminhar e querem ser dependentes dessas pessoas. Tá entendendo? Eu conheço mulheres, gente, que vivem mais com a mãe casada do que com o marido. Ainda me liga pedindo oração. Irmã, ore por mim, eu estou aqui no outro lugar bem distante, hein? E a minha casa tá uma bagunça, eu tô aqui com a minha mãe, e a mãe cheia de filhas, hein? Filhas e filhos. Eu tô aqui com a minha mãe, cuidando da minha mãe, e eu digo, mas não tem nenhuma solteira por aí? Tem solteira, tem que morar com ela. E eu digo, quer dizer que você tá cuidando da sua mãe, deixando a sua casa, o seu marido sozinho, deixando seus filhos lá sozinho, deixando a sua casa lá sem oração, para você estar aí na sua mãe, enquanto a sua mãe tem uma maioria dos filhos perto. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada, tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então não adianta, gente. Não adianta você pegar, casar e viver na casa da tua mãe. Tem mulher aqui que só vive na casa da mãe, hein?
Deus está falando com mulheres aqui. Deus está falando com homens aqui. Ou então tem mulher que só vive lá com os filhos. Às vezes, né? O filho casa, a mãe vive lá na casa do filho. Tudo que o filho precisa, a mãe tá lá para fazer. Até dívida para pagar, né? Até dívida. O filho arrumou uma confusão, a mãe tá lá para pagar a dívida daquele filho. Deixa teu filho crescer, pelo amor de Deus. Deixa teu filho ser responsável. Deixa Deus libertar teu filho. Deixa Deus libertar tua filha. Para de estar passando a mão na cabeça. Deus quer libertar o teu filho, tu vai lá e não deixa ele aprender a ser responsável. Tu não deixa ele aprender a ter compromisso, tu não deixa ele trabalhar, porque é tu que sustenta ele. Tem quantos filhos marmanjos, gente? Marmanjo mesmo. Como dizia meu pai, quantos filhos de barba, né? Meu pai que dizia isso. Que vivem à custa dos seus pais. É muito, não é pouco não. Há muitos filhos que vivem à custa dos seus pais. Não aprendem a ser responsável. Fazem contas para o pai pagar, para a mãe pagar. Você pensa que você está ajudando teu filho, tu não está. Você pensa que tu está ajudando tua filha, tu não está. Tu está deixando ela presa. Pedro, ele chegou aqui com o paralítico, ele fez o paralítico sair daquela situação. Nós somos essas pessoas, seja com nossos filhos, seja com quem for perto de nós. Que elas venham, mas que elas sejam ajudadas a caminhar, a sair da situação, gente. Então, muitas das vezes, é você mesmo que está prejudicando teu filho. Às vezes, você está fazendo o teu filho continuar paralítico. Pedro chegou aqui com esse paralítico, e o que foi que ele disse, né? Não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés arteiros se firmaram. É isso que o Senhor quer, gente. O Senhor quer que teus pés se firmem, que os pés dos seus filhos se firmem, que os meus pés se firmem. Oh, Senhor, firma meus pés cada vez mais. Então é isso que o Senhor quer, que você esteja firme nele, na fé, que teus filhos estejam firmes neles, na fé. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É isso que o Senhor quer, que você caminhe com ele na fé, que nossos filhos caminhem com Deus na fé. Às vezes, né, eu sempre dizia isso para minha filha, tu tem que ser dependente de Deus, tu não tem que ser dependente de mim. E a minha filha, ela vive orando, Senhor, eu quero ser dependente de ti, eu não quero ser dependente de ninguém. Ela ora assim, Senhor, eu não quero ser dependente de ninguém. E é verdade, gente. Nós não podemos ser dependentes dos outros, porque um dia essa pessoa pode falhar com você. Se uma pessoa me ajuda, eu tenho consciência que um dia essa pessoa pode ter algum problema, alguma dificuldade e não poder me ajudar. Mas eu tenho consciência e entendimento que eu sou dependente de Deus. Então, você está entendendo? Não, porque a Maria Auxiliadora me ajuda, eu vou ficar esperando todo o tempo da Maria Auxiliadora. Se de repente ela acontece algum problema com ela, que em nome de Jesus não aconteça. Acontece algum problema com ela, ela não vai poder me ajudar. Aí o que acontece? Eu vou estar firme em Deus. Senhor, eu oro por essa pessoa, pela Maria que me abençoou, que me abençoa. Está entendendo? Mas eu estou aqui orando, Senhor, dar a vitória a ela. E, Senhor, eu dependo de ti. E Deus vai colocar outra pessoa, vai me ajudar. Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo o que o Senhor quer. Louvado seja Deus, às vezes você está preso a uma situação. A única coisa que nós não podemos deixar é de cumprir a nossa palavra para Deus. Se você faz um voto com Deus, se você diz assim, irmã, eu vou te ajudar. Foi você que disse. Então, se no dia que tu não me ajudar, não tem problema, não tem nada, não vai acontecer nada com a tua vida. Eu vou continuar grata, te abençoando, orando pela sua vida. Mas se você dizer para Deus, se você prometer para Deus, aí é outra história. Por quê? Porque você fez um voto com Deus e não comigo. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas chegam comigo e dizem assim, irmã, eu fiz um voto com Deus, disso. Eu digo, amém. Eu não fico feliz porque as pessoas fez um voto com Deus,
para me ajudar, não. Né? É eles e Deus, é eles e Deus. Mas aí, quando eu vejo que a pessoa quebrou o voto, eu digo, meu Deus, aí eu já fico preocupada pela pessoa. Aí já oro pela pessoa, Senhor, ajuda essa pessoa. Ela não fez voto comigo, ela fez voto contigo. Sabe? E eu dobro as orações pela pessoa. Por quê? Porque foi um voto feito com Deus. Se você dá a tua palavra para mim, e tu não cumprir, não tem problema, não vai acontecer nada. Mas se tu der a tua palavra, se eu der a minha palavra para Deus, aí é outra história, gente. Aí é outra história. Então, louvado seja Deus engrandecido, nós trazemos maldição para a nossa vida quando nós não cumprimos voto com Deus. Olha, meu cabelo é um voto que eu não corto. Nunca vou cortar, agora que eu não corto mesmo. Por quê? Porque Deus firmou a minha fé. Agora que eu não corto meu cabelo mesmo, foi um voto que eu fiz com Deus, tá entendendo? Então, quando você dá a palavra para Deus, você tem que cumprir a tua palavra. Cumprir a tua palavra para Deus. Porque se tu não cumprir a tua palavra com Deus, tu traz maldição. Por isso que o Senhor ensina, não prometa nada para Ele. Não prometa. Se você não vai cumprir, não prometa. Se você está chegando o final do ano, aí as pessoas vão começar a prometer para Deus. Deus, eu prometo que eu vou esse ano orar mais, estar mais na tua casa. Né, Ivanilda? Bom dia, minha querida. Eu prometo, meu Deus, que esse ano eu vou fazer isso e isso para ti. Não prometa para Deus, pelo amor de Deus. Aí tu não faz nada disso. E sabe o que acontece? Tu traz maldição para a tua vida. Então a melhor coisa é você não prometer para Deus, não prometer. Ontem eu estava dizendo para Deus, eu digo, Deus, hoje não, eu disse assim, Deus, eu não vou te pedir mais nada. E na hora eu corrigi, não, Senhor, hoje eu não vou te pedir mais nada, né? Porque o que eu te pedi, tu me deste. Aí eu disse, aí eu corrigi na hora, porque na hora o que eu tinha falado para Deus? Eu disse, Deus, eu não vou te pedir mais nada, mas eu vivo pedindo para Deus, né? Vivo pedindo para Deus por mim, por vocês, pelos meus filhos, e na hora eu me corrigi, não, Senhor, eu não vou te pedir hoje, mas eu vou continuar te pedindo sim, porque o Senhor é que me dá. Então, louvado seja Deus, foi isso que Pedro fez. Ele mostrou para o paralítico aquele que podia resolver o problema, aquele que podia fazer ele andar. Então, é isso que as lives cristãs, o templo faz. Eles te mostram quem pode te dar o teu milagre, quem pode fazer você caminhar, quem pode mudar a tua situação. Quem é ele? É Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo veio na terra para mudar a tua história. Jesus Cristo veio na terra para fazermos caminhar. Cristo veio na terra para você ser dependente, louvado da fé, viver da fé, como hoje eu coloquei nos status. A tua fé abre portas. A tua fé em Deus, Lenita, abre portas. A tua fé, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a própria palavra, ela fala que nós viveremos de fé. Viver de fé não é você fazer conta achando que Deus vai pagar a tua conta. Viver de fé, louvado seja Deus, é que Deus vai prover nas tuas dificuldades e necessidades. Porque as pessoas acham que viver de fé é ficar dentro de casa sem trabalhar, desempregado. Não, eu vou viver de fé. Aí, o que vai acontecer? Você vai passar fome porque você disse que vai viver de fé. Então, não, a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar para termos o nosso sustento. Mas as pessoas não entendem, gente, a palavra de Deus. O meu povo peca por falta da palavra. O meu povo peca por falta de entendimento. Então, tem gente, eu vou viver de fé. Vou comprar esse telefone sem ter trabalho por causa da tua fé. Pelo amor de Deus, gente, tu vai sujar o teu nome ou o nome da pessoa. Fé não é isso, não. Louvado seja Deus. Porque as pessoas acham que viver de fé é você fazer contas para os outros pagar, para Deus pagar. Não, isso é irresponsabilidade, né? Isso é engano, isso é malandragem, isso é esperteza. Isso não é fé. A gente tem que entender o que é fé.
Louvado seja Deus. E a fé não te oferece ouro e nem prata, mas ela te oferece muito mais do que ouro e a prata. Ela te oferece condições para te entender o que está vivendo e para te sobreviver no que tu está vivendo. Louvado seja Deus. A fé te oferece você caminhar na situação. A fé te oferece você ter a resposta das suas orações. Louvado seja Deus. Então, este homem que estava à porta do templo, pedindo esmolas, né? Vivendo sobre a dependência dos outros, que era carregado para o templo para pedir esmolas, esse homem começou a andar. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aquele homem que vivia na porta do templo, ele pulou para dentro do templo. Aquele homem que vivia na porta do templo, esperando esmola, esperando ajuda, o que foi que aconteceu? Na porta do templo, ele recebeu o milagre. Na porta do templo, ele recebeu a cura. E ele recebendo na porta do templo a cura, ele pulou para dentro da porta. Ele pulou para dentro do templo. O que que aconteceu? Ele pulou adorando a Deus. Quando você consegue o teu milagre, o que que você faz? Você adora a Deus, você glorifica a Deus, você sai contando o teu milagre, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz você caminhar, que Jesus faz você andar, que Jesus muda a nossa situação. Às vezes tu tá esperando o teu marido mudar a tua situação. Às vezes tu tá esperando teus pais mudar a tua situação. Às vezes tu tá esperando teus amigos mudar a tua situação. Tu tá esperando teu pastor mudar a tua situação. Mas tu não espera o quê? Que Cristo que vai mudar a tua situação. Não é teu marido, não é teus filhos, não é tua mãe, não é teu pai, é Cristo. Se Cristo está na vida do teu esposo, vai mudar a tua situação. Que Cristo está na tua vida, a tua situação vai mudar. Então esse homem, ele precisava de Cristo. Para quê? Para a situação dele mudar. Foi isso que Pedro veio apresentar àquele homem. Eu tenho muito mais do que ouro e do que a prata para te dar. Eu não tenho ouro, não tenho a prata, mas eu tenho a Cristo que vai te dar o teu milagre, que vai te tirar dessa situação e vai fazer você se firmar, caminhar firme na presença de Deus, no caminho da verdade e da vida. Então tem pessoas que estão aí esperando que os outros ajudem. Tem pessoas que vivem na dependência dos outros, mas tem pessoas que vivem de fé. Tem pessoas que caminham na firmeza, na palavra, com Deus, orando, jejuando, praticando a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E as pessoas que são firmes, elas pulam para dentro do templo. Elas vão para a casa de Deus, elas adoram a Deus. Louvado seja Deus. As pessoas que não são firmes, elas vivem pedindo oração. Irmã, ore por mim, pastor, ore por mim, missionárias católicas, orem por mim. Elas vivem pedindo oração. Por quê? Porque elas ainda são dependentes do homem da oração, da mulher da oração, do religioso da oração, mas elas não são dependentes de Deus. E o Senhor quer que você caminhe, o Senhor quer te tirar dessa situação. O Senhor quer que você, louvado seja Deus, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que leve a palavra de Deus, que você tenha uma vida com Deus e caminhe com Deus, esteja firme com Deus. Entendemos e entendendo pessoas firmes com Deus, vive dentro do templo, vive na casa de Deus, vive em comunhão com o Senhor. Pessoas firmes na fé, louvado seja Deus, vive adorando a Deus. Pessoas que não são firmes na fé, vivem fora do caminho, vivem paralíticos, vivem precisando da ajuda dos outros. E o Senhor, Ele quer o quê? Que a gente venha buscá-lo de todo do nosso coração. Era isso que Pedro e João falou, no meu nome tu serás curado. Não, ele disse, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só, ele não falou o nome dele. Eles não falaram o nome dele. Eles falaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Então só Cristo pode mudar a nossa história. Só Cristo pode firmar os nossos pés. Só Cristo pode fazer milagre na nossa vida. Só Cristo pode salvar a tua família. Não é você que vai salvar a tua família. Não é isso que o Pedro estava dizendo, eu não posso te dar aquilo que tu queres.
mas o meu Cristo, a quem eu sirvo, pode. E ele deu. Ele deu a cura àquele homem. Eu não posso dar o que vocês querem, mas o meu Cristo pode. Pode dar aquilo que vocês estão precisando para vocês saírem dessa situação de dependência de pai, dependência de mãe, de marido, de amigos, dependente de pastores. O meu Cristo está aqui para você mudar essa situação. Louvado seja Deus para fazer você caminhar com Ele. Eu já disse, eu não sou melhor do que ninguém. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não é porque eu oro, porque eu prego, que eu sou melhor do que vocês que entram aqui para pedir oração. Agora, porque eu oro, porque eu prego, eu estou aqui para mostrar a Jesus Cristo que muda a tua história, a Jesus Cristo que firma teus pés, a Jesus Cristo que firma a tua fé e que te faz caminhar com Ele. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Sempre digo e repito, não sou melhor do que vocês que entram aqui pedindo oração. Vocês podem estar nessas condições de paralítico, dependente de que eu, irmã, ore por mim. Irmã, me dê uma palavra. Mas se você caminhar com Cristo, você vai ter palavra para dar para os outros. Você vai orar pelos outros. Você vai orar por aqueles que ainda não caminham com o Senhor Jesus Cristo. Era isso que Pedro estava fazendo com João. E esse paralítico andou e pulou para o templo, que significa o quê? Foi trabalhar para Deus. Pulou para o templo, foi viver com Deus, foi viver com Cristo. Os seus pés foram firmes. Louvado seja Deus. E conheciam, e o que aconteceu? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todas as pessoas vão ver o teu milagre. Todas as pessoas vão ver que você mudou. Tem pessoas que vivem do passado. Mas no passado era isso. No passado era prostituta. No passado era adúltero. No passado era traficante. No passado era ladrão. Pelo amor de Deus, tu andou. Tu não tá mais no passado. O passado tá atrás de ti. Você tá na frente do teu passado. Você não está mais no teu passado. Quem fala do teu passado são as pessoas que estão no passado e não estão caminhando, não estão do teu lado. Louvado seja Deus. Sempre tem alguém que fala do passado dos outros, né? Mas um dia desse eu estava orando, o Senhor falou, tem mulheres ciumentas por causa do passado do marido. Gente, tem mulheres ciumentas porque o marido no passado era prostituto. Hoje serve a Deus, hoje está com Deus, hoje está firme no Deus, mas aquela mulher está acusando aquele marido do passado dele. Aquela mulher não confia no marido por causa do passado dele. Sai desse passado, pelo amor de Deus, e caminha do lado do teu marido. Sai desse passado, pelo amor de Deus, fica do lado do teu marido, acompanha teu marido. Deixa o passado para trás, ele já passou, é passado. É passado, teu marido não está mais lá no passado. Ele tá casado contigo, ele está vivendo contigo, ele está trabalhando para ti, ele está aí trabalhando para construir do teu lado, ele está aí trabalhando, ele está do teu lado, ele está dormindo contigo, ele não está mais no passado. Porque, gente, pelo amor de Deus, tem gente destruindo seu casamento por causa do passado. Mas no passado tu era assim. Aí tu não confia no teu marido por causa do passado. Não leva teu marido para o passado, pelo amor de Deus. Não leva teu marido para trás, não joga ele para trás. Deixa ele caminhar na frente, confia em Deus e caminha com ele. Fala para ele, tu não está mais no passado. Eu confio em Deus que está na minha vida. Eu confio em Deus que te tirou do passado. Mas tem mulheres que amam passar o passado do marido na cara. Ou vice-versa, né? Homem, ele não aguenta muito mulher, não, gente. Se a mulher errar com o homem, é difícil dele perdoar. É difícil. Ele resolve logo dando a carta de divórcio. Se a mulher errar com o homem, o que ele faz é dar logo uma carta de divórcio. É difícil o homem orar para que Deus restitua o seu casamento. A maioria dos homens é muito orgulhoso, gente. Se o homem errar com a mulher ainda vai orar mais. Não é verdade? É verdade sim, não adianta. Eu não estou ofendendo nenhum homem, mas a maioria é assim. Se a mulher errar com o homem, ele dá a carta do divórcio. Ele ainda fala para a mulher, se tu me trair, não te quero mais. Se o homem trair a mulher perdoa não sei quantas vezes.
Não é verdade? A mulher ora, a mulher jejua, a mulher chora. Não, Senhor, o diabo não vai destruir a minha família. Não foi orar pela sua esposa, não foi se humilhar a Deus pela sua família. Pessoas de não sei quantos anos de casamento, gente. A mulher caiu, o diabo, o que o homem fez? Deu a carta de divórcio. Sei quantos anos de casamento com os filhos adultos, na faculdade, trabalhando, com uma família materialmente estruturada, mas por causa da queda daquela mulher, o homem deu a carta de divórcio. Não foi orar. Disse que perdoou o dono do carta de divórcio? Ainda não vi isso. Se você perdoa, é para o teu casamento ser restituído. E não para te dar uma carta de divórcio. Então, não foi perdão, né? Se a mulher erra, porque somos seres humanos, se ela erra, o homem não tem que dar carta de divórcio. Não é verdade? Que gosta de revelação, Deus está falando aqui nessa conversa, Ele está revelando aqui nessa conversa. Mulheres que vivem no passado. Tem ciúme do marido por causa do passado, pelo amor de Deus. Está destruindo teu casamento por causa do passado. Porque teu marido era prostituto, porque teu marido era mulherengo. Ele era, entendeu? Era. Não é. Era é passado. É presente. Então, viva o presente com teu marido, viva o novo de Deus, viva aquilo que Deus te deu. Viva hoje, porque o ontem já passou. Tu não pode trazer o ontem para hoje, gente. Tu não pode. Tu não deve trazer o ontem para hoje. Vivo hoje. Quantas mulheres dizem que perdoam o marido, mas todo dia tá falando. Mas tu fez isso comigo. Mas tu fez aquilo comigo. Mas tu me fez sofrer. Mulheres, que Deus cure teu coração. Porque o perdão traz a cura. Homens, que Deus cure teu coração, porque o perdão traz a cura. Louvado, gente, é uma coisa muito certa. Não adianta você perdoar contando o teu coração uma ferida. Primeiro, tu tem que curar a ferida do teu coração. Depois, tu vai e perdoa a pessoa. Porque se tiver uma ferida, tu perdoa, mas tu vai continuar passando na cara o machucado. Porque tá lá machucado ainda. Só perdoe quando essa ferida for curada. Tá entendendo? Não perdoe porque os outros te mandou, não. Não perdoe. Não adianta tu perdoar na hora da raiva. Teve aquela briga e tudo, e tu tá com raiva, e alguém diz perdoa, e tu vai e perdoa, mas tu tá com raiva. Tu vai e perdoa, mas tu tá ferida. Então, o que acontece? Tá ferida, é um ferimento, então não adianta, esse ferimento vai escorrer, vai feder, vai apodrecer. O ferimento, ele apodrece. Se ele não for limpo, se ele não for lavado, se ele não for curado, ele vai cheirar mal, não vai? Vai cheirar mal. Então, nunca perdoe da boca para fora. Perdoe de todo o coração, com teu coração. Não, eu estou te perdoando porque no meu coração não tem ferida, porque no meu coração não está machucado. Eu estou te perdoando, louvado seja Deus, porque eu quero viver bem com você, eu quero estar bem com você, eu quero caminhar bem com você. É passado. Quem é que não erra, gente? Quem é que não erra? Todos nós já erramos nessa vida e podemos errar porque estamos num mundo de que somos tentados, que a carne cobiça o pecado. Nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos para não pecar, nós lutamos contra nós mesmos, contra nossas imperfeições, nós lutamos. Amém? Entendemos e aprendemos? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheci-no, pois era ele, que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, assombro pelo que lhe acontecera. Então as pessoas ficaram assustadas, porque conheciam que ele era aquele que ficava na porta do templo pedindo esmola. Só que agora eles estavam vendo um novo homem, eles estavam vendo um homem andando. É isso que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer você andar e as pessoas vão ver, olha, ela não está mais naquela situação, ela não está mais paralítica, ela não está mais desempregada, eles não estão mais separados, eles não estão mais brigando, eles não estão mais
desempregados, eles não estão mais sem Cristo, eles não estão mais nas drogas, eles não estão mais no álcool, eles não estão mais no cigarro, eles não estão mais no vício dos jogos de azar, eles não estão mais na prostituição, ele não está mais no adultério. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai tirar dessas condições que você está e te colocar nas condições melhor. Porque o que Deus tem para nós, o que Cristo tem para nós é maior, é melhor, é vida nova, é vida de paz, é vida firmada no caminho da verdade e da vida. Então, se você está aqui, eu te apresento, eu falo desse Cristo, eu digo que nem Pedro, eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou para vocês é a palavra de Deus. Essa palavra que eu te dou toda madrugada, que eu recebo para minha vida. E hoje, se você crê pela palavra de Deus, você vai se levantar dessa situação. Você vai se levantar e você vai caminhar. E todos vão ver o teu milagre. Mas não era ele que estava para morrer? Eu conto meu testemunho, né? Que as pessoas me esperavam a minha morte e ver eu viajando, gente. E ver eu em outras terras, e ver eu ainda morando sozinha. Olha só como é que pode, gente. As pessoas esperavam a minha morte. E eu era dependente dos outros, gente. Eu era dependente dos outros. Sim, tá entendendo? Se você estar com Deus, se você recebe o que vem de Deus para a tua vida, tu vai contar milagre. Tu vai viver o novo de Deus, tu vai viver uma nova história. Tu vai viver sem essa dependência de pessoas. Louvado seja Deus. Mas você vai viver dependente de Deus. É claro que sempre Deus vai colocar pessoas que vêm para te ajudar. Deus colocou Pedro e João no caminho desse paralítico. No momento certo, na hora certa. Você tem que entender o que é dependência. O que é dependência? É você precisar todo o tempo daquela pessoa. Tá entendendo? Não significa que você não precisa das pessoas. Só que você não vai precisar das pessoas todo dia para sobreviver. Tá entendendo? Louvado aquele paralítico, ele precisava das pessoas todo dia para ser colocado no templo. Chegou Pedro e João, que também são pessoas, e o que aconteceu? Ele ofereceu a cura, a mudança de vida. Então, tem pessoas que você precisa ter na tua vida para que a tua história mude, para que a tua história mude, para que a tua vida mude, para que você vá caminhar, para que você saia daquela situação. Estamos entendendo, gente? Creio que você está entendendo, porque você é inteligente. Pessoas que virão para a vida de vocês, para a minha vida, para quê? Para me fazer caminhar, para me tirar da situação que eu estou. E tem pessoas que vêm para a nossa vida para deixar a gente na situação que está. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ser dependente de alguém que você queira, de alguém que está fazendo você ficar na situação, e você estar com alguém que te tire dessa situação. Que tipo de pessoa tem vindo para perto de você? As que te deixam na situação ou as pessoas que te tiram das situações e te fazem caminhar? Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas na minha vida que têm me tirado das situações. As pessoas Deus colocou na minha vida que me tirou de situações. Mas tem pessoas que estão na minha vida querendo que eu fique naquela situação. E eu vou dizer uma coisa, independente das pessoas que vêm para perto de você, para te tirar da situação, ou tem pessoas que querem que eu fique na mesma situação, independente das que vêm para te tirar e das que querem que você fique na situação, eu quero dizer para você que você tem que querer sair da situação. Tá entendendo? Você tem que querer o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é firme, é de estabilidade. Louvado seja Deus, é de presença de Deus, é de salvação. Louvado seja Deus, é o grande, é o maior, é milagres, é viver de fé. Independente do que os outros querem, ou que você esteja, ou que você seja dependente deles, ou que eles venham para você fazer você caminhar, que você queira aquilo que vem do Senhor para a tua vida.
Louvado seja Deus, porque o que vem de Deus para a nossa vida traz paz, é de firmeza, é de confiança, é da verdade, não é da mentira, não é para te enganar, não é para te iludir, não é para te envergonhar. O que vem de Deus não é para tua vergonha, é para tua honra, é para que o nome dele seja glorificado, é para te tirar dessa situação. Louvado seja Deus que você está aí. Deus é bom, né? E essa foi a palavra. E esse homem, graças a Deus, começou a andar. E ele começou a andar e todos viram o milagre. E eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, todos vão ver o teu milagre se você recebeu essa palavra. Eu recebi para mim. As pessoas vão ver o meu milagre. As pessoas vão ver eu caminhando. As pessoas vão dizer, mas não era ela que estava assim? O que eu quero para minha vida, gente, é o que Deus quer hoje para minha vida. Porque aquilo que eu quis para minha vida, sinceramente, me deixava presa, não me fazia caminhar. Hoje eu quero aquilo que Deus quer para minha vida. Hoje eu não vou procurar o que eu quero. Hoje eu confio em Deus. O que Ele tem para mim, louvado seja Deus, é grande, é maior, é de milagres, é de estabilidade, é de verdade, não é de mentira, não é de ilusão, não é de engano, não é passageiro, mas é eterno, é para sempre. Louvado seja Deus, até que a morte os separe, até chegar no reino do céu, os dois serão salvos, né? Porque no céu não tem casamento, mas os dois serão salvos, aquela família será salva. Hoje eu não quero, eu digo, Deus, eu já errei muito querendo, em busca daquilo que eu queria. Hoje eu não vou mais em busca do que eu quero. Hoje eu vou em busca aqui, ó, da palavra de Deus. A minha procura todos os dias é pela palavra de Deus. A minha busca todos os dias é pela palavra de Deus. É para saber os planos de Deus para mim, o que Ele quer, a vontade dEle que é boa e perfeita. Então hoje eu não sou aquela mulher do passado que ia em busca de um homem, que ia em busca da felicidade. Tem uma felicidade, tem algo de Deus para a tua vida que você não precisa ir buscar. Ele vai trazer para a tua vida. Ele vai trazer, você precisa trabalhar. Se você estudar a Bíblia, ele vai fazer você, ele vai te mostrar aquilo que é para nós fazermos. Continua na fé, continua orando, vai para o trabalho, procura um trabalho, firma teus pés, caminha comigo, me adora, me busca, porque o que eu tenho para te dar, é eu que vou te dar. É Deus que vai te dar. Louvado seja Deus. O grande erro nosso é querer procurar aquilo que Deus não está mandando tu procurar. Aí por isso que tá aí um monte de divórcio, né? Porque você foi procurar o teu marido. Porque você foi procurar um esposo para você. Se você estudar a Bíblia, não eram as mulheres que iam procurar os homens, eram os homens que iam em busca das suas esposas. Era o homem que escolhia a esposa dele, não era a mulher que escolhia o esposo. Ou era o homem, ou eram os pais, né? Ou era o homem que escolhia a sua esposa, ou eram os pais. Não eram as mulheres. Tá entendendo? E tem um monte de mulher que escolheu seus maridos aí, que perderam até a sua vida, né? A gente tem visto muito acontecer agora. Homens tirando vida de mulheres. Então, a gente estudando a Bíblia, a gente vai entender. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que é de Deus, Ele mesmo vai chegar, vai fazer chegar até você. O milagre desse homem, o que foi que aconteceu? Deus fez chegar até ele. Então, o que vem de Deus para você, o próprio Deus vai fazer chegar até você. Continue orando. Esse homem podia não estar dentro do templo, mas ele estava na porta do templo, né? Então, da porta do templo, dava para ouvir as orações. Da porta, quando eu estou orando, meu vizinho escuta. Então, da porta do templo, dava para ouvir a palavra. Tá entendendo? Aquele homem não estava dentro do templo, mas ele estava na porta. E na porta você escuta tudo que está dentro da casa, não é verdade? E aí, ouvindo, a Bíblia não fala que ele, por estar na porta do templo, ele ouvia as orações. A Bíblia não fala se aquele homem, né, escutando as orações, não quem sabe aquele homem não falou no seu pensamento para Deus,
Oh Deus, esses homens estão aí orando, falando de um Deus vivo, falando de um Deus que cura. Se tu curas, vem aqui me curar. Usa esse homem para me curar, porque aquele homem estava na porta do templo. Então, se ele estava na porta do templo, meu querido, ele escutava. Ele não andava, mas ele escutava muito bem. E quem sabe esse homem não fez essa oração, a qual não foi revelada na palavra, a qual a palavra aqui não conta, mas a palavra de Deus não tem livros para escrevê-la, né? As coisas que Deus fez é tão grande que não tem livros para escrevê-la. E quem sabe a história desse homem era que ele no templo, ouvido as orações, pediu esse milagre de Deus e o Senhor enviou os apóstolos para entregar o seu milagre. Tremendo, né? As coisas de Deus é tremendo, gente. Então, você que está ou dentro do templo ou na porta do templo, eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Porque tem pessoas dentro do templo que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Tem pessoas na porta do templo que ainda não entregaram sua vida para Jesus. São aqueles que só ouvem a palavra, que só ouvem as orações. Estão na porta do templo. Eu te convido a entregar, a entrar no templo, a entrar no reino do céu, a entrar na salvação, porque Jesus veio para nos salvar.